Boa noite a todos, sejam bem-vindos às lives da Defensoria Pública, nesta sequência de trabalho que a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul tem realizado neste momento em que enfrentamos esta pandemia e que as relações tão próximas que a Defensoria Pública presta à sociedade gaúcha tem estado limitada. Portanto, através da tecnologia, nós estamos fazendo com que o trabalho da Defensoria Pública chegue aos seus assistidos, à sua comunidade. Eu me chamo Daniel Farias, sou ouvidor-geral da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. E neste trabalho de sequência de lives, nós hoje vamos trazer a temática da situação dos imigrantes, especialmente de origem africana, afro-caribenha, afro-latino-americana, e que, diante da pandemia, as dificuldades que para todos já se tornam bastante difíceis, esta população de imigrantes passa também por esta pandemia, e esta é a temática, considerando que a Defensoria Pública tem o seu foco na defesa dos direitos humanos, da população mais vulnerabilizada. Nós temos como foco também trabalhar essa situação, especialmente na ouvidoria, onde somos a porta de entrada para este grupo de pessoas hipossuficientes, e que a Defensoria Pública tem esse trabalho. A ouvidoria, neste momento, está fazendo também o seu papel de enxergar estas populações, estes grupos que coletivamente necessitam desta aproximação da instituição com a sociedade. Hoje trazemos uma convidada para tratar desse tema, especialista no assunto, que lida já há muitos anos com esse tipo de trabalho, e que nós vamos anunciá-la e chamá-la. Mas antes eu gostaria de agradecer ao Defensor Público Geral, Dr. Antônio Flávio de Oliveira, que tem apoiado todas as causas e projetos da ouvidoria, bem como daquilo que é de interesse da Defensoria Pública como um todo. Eu gostaria de também fazer um agradecimento especial à minha coordenadora, Simone Cruz, ali da ouvidoria, que também muito participou neste trabalho que nós vamos apresentar hoje e nos ajuda ombreando nestes projetos. E a nossa comunicação social, o Felipe Daroit, que deu esse assessoramento para que a gente possa fazer o trabalho de hoje. Afinal, ele é o profissional da comunicação. Nós somos, portanto, gratos a esse trabalho. Vou chamar então aqui a nossa convidada, a Reginete. Está ingressando. Boa noite, Reginete. Boa noite, Reginete. Seja muito bem-vinda à nossa live, nosso trabalho de hoje. Fruto de um trabalho em conjunto que nós já há algum tempo já vemos conversando. E hoje vamos poder conversar um pouquinho a mais, dividir essas informações. A Reginete Bispo é cientista social, socióloga com especialização em direitos humanos pela URGS, atua em organizações de mulheres negras, direitos humanos e remanescentes de quilombos. Militante do Movimento Negro Unificado. Na nossa Assembleia Legislativa do Estado, assessorou a Comissão de Direitos Humanos. Foi pioneira no trabalho pelo reconhecimento e titulação das comunidades quilombolas. Coordenou a Câmara de Temáticas de Qualidade de Educação e Direitos Sociais do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado. Representou o governo brasileiro palestrando no 4º Congresso Nacional Africano em Pretória, na África do Sul, em 2012. Coordenadora do Instituto Acani. Eu passo a palavra para ti, Reginete, inicialmente para nos contar um pouco do Instituto Acani, seus projetos e aquilo que nós nos propomos em conjunto de fazer as melhorias para essa nossa sociedade. Boa noite, doutor Daniel.
É um prazer enorme estar aqui nesta live com você e com todas as pessoas que nos acompanham, já saudando-os, e destacar a importância do trabalho da Defensoria Pública e especialmente da Ouvidoria em estar fazendo esses diálogos com as organizações, com a sociedade civil, né? No que diz respeito ao momento que se vive, né? Mas também de estar estreitando os laços, né? E aperfeiçoando a relação, porque a Defensoria, todos nós sabemos, né, que é uma instituição imprescindível, né, para os mais pobres, né? É a única garantia que as populações vulnerabilizadas têm de acesso à justiça, né? Então, o Instituto Acani é uma organização de mulheres negras e, por ser uma organização de direitos humanos e de mulheres negras, nós atuamos em diversas frentes, né, que somos chamadas de enfrentamento às discriminações e, sobretudo, na garantia dos direitos humanos, né? Então, nós iniciamos o nosso trabalho, juridicamente nos constituímos em 2005, este ano completamos 15 anos de atuação, tivemos uma influência muito grande nos processos de organização e articulação das comunidades quilombolas. Hoje, o movimento quilombola é um movimento autônomo, estruturado, e nós nos colocamos muito na assessoria, né? Então, trabalhamos muito no sentido do reconhecimento e nos processos de regularização dos territórios quilombolas aqui no estado do Rio Grande do Sul, e também nos Paraná e Santa Catarina, ali apoiando o movimento das comunidades, né? Aqui em Porto Alegre, em 4 quilombos urbanos, atuamos diretamente, mas em especial no Quilombo dos Alpes, né, que é uma comunidade, para quem não conhece as comunidades quilombolas, é bom, aqui da nossa cidade, do nosso estado, é importante se inteirar e conhecer, né? Nós temos trabalhado também, né, no enfrentamento à violência contra as mulheres negras, mas no último período, nos 2 últimos anos, temos trabalhado muito na formação política das mulheres negras, porque entendemos que esse segmento da sociedade, como outras minorias, mas esse em especial, está absolutamente alijado de representatividade nos espaços de poder e decisão. Então, o Instituto tem contribuído no processo de formação, disponibilizando formação, conhecimento histórico, político, social, formação em técnicas de análise de conjuntura, justamente para que as nossas mulheres estejam mais qualificadas, mais preparadas, já são, mas com a formação criam condições de fazer uma análise, uma avaliação mais profunda, né, da situação do mundo, do país e da nossa cidade, dos nossos locais de moradia. E também, né, temos trabalhado nos últimos anos com a pauta que nos mobiliza aqui hoje, né, que são as populações imigrantes e refugiadas, né, que na última década, né, o Brasil, a migração, né, para o Brasil se intensificou muito, bastante, o que eu acho bom, né? E vieram outros públicos, outras populações, né, que não eram tão normais migrarem para o Brasil, porque o Brasil sempre, nas últimas décadas, né, recebeu muito imigrante europeu, norte-americano, principalmente no momento do boom econômico, onde havia muitas vagas de trabalho no alto escalão das empresas, enfim, então recebemos muito imigrantes, né, para o trabalho, né? Mas também recebemos, e aí acho que está bastante vinculado com as novas relações que o Brasil, nos anos 2000, né, 2010, nas 2 últimas décadas, estabeleceu com países, né, do continente africano, né, do continente asiático, né, e da América Latina, né? Então, nós recebemos muitos imigrantes de países africanos, especialmente
do Senegal, dos países de língua portuguesa. O Senegal é de língua francesa, mas além do Senegal, países de língua portuguesa, Angola, Guiné-Bissau, né? Do Congo também recebemos imigrantes. Aqui em Porto Alegre tem uma concentração dos africanos, basicamente, fundamentalmente da comunidade senegalesa, né? Nós temos imigrantes da Costa do Marfim de diversas nacionalidades africanas. E também o maior fluxo migratório que tivemos foi dos caribenhos, né? Do Caribe, dos haitianos, que o Brasil recebeu numa primeira leva, mais de 40 mil imigrantes, aí no processo eram migrantes ambientais, né, que vêm em função de desastre ambiental, né, e o Brasil estabeleceu um acordo de ajuda humanitária, né, então eles estão aqui resguardados, né, por esse acordo. E o Instituto, ele começa a se envolver porque chegavam muitos, e com uma dificuldade muito grande, como qualquer imigrante que chega enfrenta diversas dificuldades do idioma, da adaptação cultural, né, da integração social, né? E esses imigrantes vinham com essas dificuldades, mas também, né, com a dificuldade de se integrar numa sociedade como a nossa brasileira, que é uma sociedade né, hoje reconhecida, né, pelos governos democráticos e pela ciência, estruturalmente racista, né? Então, a nossa sociedade é uma sociedade profundamente racializada, né? Então, o Instituto começa a se envolver em função de auxiliar esses imigrantes, né, a se organizar do ponto de vista legal, organizar as suas associações, né, legalizar-se, dar orientação, e na medida que a nossa assessoria, a nossa assistência vai se aprofundando, e esses imigrantes vão também se integrando na sociedade brasileira, e aqui em especial porto-alegrense e gaúcha, também vão aparecendo as dificuldades disso que nós chamamos de sociedade racializada, que é algo que não era do convívio deles, não era do conhecimento, nem para senegaleses, nem para haitianos, angolanos, enfim, né? Então, nós começamos a assisti-los do ponto de vista da orientação do que é racismo, né? Porque, especialmente no mercado de trabalho, né, que se apresenta com muita contundência, né? E essa contundência se apresenta no sentido da ocupação das vagas, né? Normalmente os imigrantes africanos e caribenhos ainda ocupam as piores vagas no mercado, os ambientes insalubres, né? E não raras vezes os direitos trabalhistas negados, né? Uma sobrecarga de trabalho. Então, são várias situações que surgem. Então, nós começamos a acompanhá-los, da orientação, da assessoria, e, de certa forma, nos constituímos um tanto como referência para essa população, no sentido dessa orientação, né? E agora, durante a pandemia, tem situações, né, que tecnologia também dá os probleminhas. Meu tripé aqui soltou. Deixa eu só organizar aqui. A gente vai se adaptando. Sim. O bom das lives é que a gente faz na comodidade da nossa casa, mas também tem que montar verdadeiros laboratórios. Verdade. Deixa eu pôr um livro aqui para ver se firma. Acho que firmou. Então, a gente vai, agora, durante a pandemia do Covid-19, né, a gente também vê essas situações se agravando, né? Então, eu fico muito feliz, doutor Daniel, que a gente tenha tido essa proximidade com a ouvidoria. Nós temos feito algumas reuniões, né, virtual, também já estive na ouvidoria de forma presencial,
para estreitar o entendimento e os laços de como também a ouvidoria e a própria defensoria, né, pode estar dando uma maior assistência para essa população, né? É verdade. É verdade. Nós lá em fevereiro, acho, foi no início do ano, havíamos conversando sobre a possibilidade de trabalho nesse ainda na expectativa que fosse algo presencial. Estão pedindo aqui, Reginete, tem algum ajuste no tá? Tem o quê? Não sei se é o som. Eu estou te ouvindo bem. Tá? Não sei se é o volume. Bom, o pessoal vai nos avisando. Então a gente já vem. Você está me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo. Tá bem. Não sabíamos que seria qual, né? Desde o início do ano nós faríamos trabalho nesse sentido. Quando eu falo, fala. Quando você fala, treme um pouco. Tem um pouco de eco. Sim. Vamos tentar vamos melhorar aqui. Melhorou? Perfeitamente, agora está ótimo. Ainda? Não. Como é que nós vamos resolver essa situação aqui? Eu estou te ouvindo bem. Estão pedindo para a Reginete colocar um fone para ver se melhora. Está bem, só um minutinho. Vamos ver. Vamos tentar corrigir, porque a gente ainda tem um tempo. O bom da live é que o pessoal participa, nos dá a dica aqui, nos assessora. A gente não precisa de mais ninguém para nos ajudar. Registrando muitas participações aqui de defensores públicos, de representantes das comunidades, mandando seus recados aqui. Só um minutinho que estou... Vamos ver se melhora. Isso. Esse fone aqui é de melhor qualidade. E agora, sumiu o problema? Alô? Melhorou? Melhorou? Olha, o pessoal está dando um recado aqui que melhorou. Ah, perfeito. Tá então. Ótimo, então. Mas retomando, então, relação ao nosso trabalho, nós não, como eu havia dito, a gente não sabia que ia ser virtual, né, Reginete? Mas que a gente ia trabalhar ao longo de 2020. Isso nós já estávamos definindo desde o início do ano e dependendo o que o futuro nos trouxer aí, a gente ainda vai fazer alguns projetos juntos, porque isso é o empenho de todos para o mesmo caminho. Mas, reforçando aquilo que a Reginete já falou, não há dúvida de que nós temos discriminação no Brasil, nós temos discriminação no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. A xenofobia é algo muito presente, o racismo é presente, né? Se nós estivermos num ambiente conversando numa plenária e perguntarmos quem é racista, ninguém é racista, né? Mas a gente sabe que o racismo existe. Então é algo bastante difícil de se trabalhar. E quando a gente está falando de alguém que escolheu a localidade para vir morar, para se abrigar, para se refugiar, e traz consigo o preconceito do local que vem, o preconceito da raça que é,
com todas as dificuldades que já são difíceis para aqueles que são daqui, os brasileiros, os gaúchos, que já sofrem com o racismo, com a discriminação, que dirá aqueles que estão vindo dependendo de tudo, né? Por isso é tão importante esse trabalho, por isso esse projeto é importante. E eu já vou devolver a palavra fazendo um questionamento em relação às diferentes migrações que nós temos, Reginete. Nós vemos aqui em Porto Alegre mesmo, nós temos muitos senegaleses, né? E eles são os que mais nós percebemos, porque estão pela Rua da Praia com seu comércio, mas nós temos em números, por exemplo, mais quantidade de haitianos que não estão tão concentrados em Porto Alegre, o que se percebe, mas pelo interior também. Mas falar um pouquinho sobre essa diferença de motivação da migração. Os que são refugiados, aqueles que vieram para trabalhar, os que vieram fugindo de uma situação difícil, e como que isso se dá no apoio a essas populações e como está sendo agora, nesse momento difícil para todos nós. Boa pergunta, doutor Daniel. Bem, nós, a gente trabalha com imigrantes e refugiados, né? Então, todos são imigrantes, mas nem todos os imigrantes são refugiados, tá? Porque os refugiados são pessoas que vêm, que se deslocam, são forçados a deslocar do seu país de origem por perseguição política, religiosa, étnico-racial, enfim, onde tem esse quadro de perseguição e de risco de vida, né? Então, esses são os refugiados. Mas hoje, com o mundo globalizado e com tantas mudanças ambientais, nós temos não são reconhecidos como refugiados, né? Mas penso que seja uma pauta que está colocada ali para as Nações Unidas, né? Definir que são os imigrantes ambientais, né? Que se deslocam em função de desastres ambientais, né? Que fica impossível viver no seu país, que é o caso aqui dos haitianos, né? Que eles se deslocam para o Brasil a partir de uma ajuda humanitária que o Brasil oferece para o Haiti, a partir de dois grandes desastres ambientais que assolou o país, né? E temos também os imigrantes de trabalho, né? Que se deslocam em busca de melhores condições de trabalho, enfim, que são ali nessa categoria se enquadram os senegaleses, né? Angolanos, enfim, mas aqui que a nossa maior população são os senegaleses, né? E não existe conflito no seu país, mas não existem condições de trabalho que atenda à necessidade, principalmente da juventude, né? Então, se a gente observar a migração senegalesa, a maioria dos imigrantes são homens e são jovens, né? Poucas mulheres. Diferentemente porque eles saem para buscar melhores condições de trabalho, melhor garantia de vida para suas famílias, né? Diferentemente dos haitianos, que são as famílias, né? Se você observar, a migração italiana é a família inteira, né? É o pai, os filhos, a mãe, o conjunto da família, enfim, que foram forçados a deslocar em função das condições. E temos também aqui, mais recentemente, uma migração mais recente, que é a dos venezuelanos, né? Que entram em massa. Aqui em Porto Alegre nós tínhamos aproximadamente 1.700, hoje não sei precisar qual é o número, né? Que eles são acolhidos no Brasil como refugiados, né? Porque há um entendimento que há um conflito político e que os coloca e os deixa vulneráveis, né? Então, temos também uma massa de venezuelanos que ingressam no país e o governo federal adota uma política de descentralização da migração. Então, vem várias levas, são construídos vários assentamentos de imigrantes venezuelanos aqui no nosso estado, especialmente na região metropolitana, né? Mas tem várias outras nacionalidades, mas talvez não tão expressivas como essas, né?
bolivianos, aqui da América Latina, vários, né? Então, as características são fundamentalmente essas, né? Então, a diferença também é que os que chegam aqui como assentados, como refugiados, eles têm um suporte da Acnur, né, da ONU, que acompanha, dá suporte. Agora, os que chegam, migrantes, eles entravam aqui como solicitantes de refúgios e depois eram, né, faziam um protocolo com provisório e depois, com o decorrer, adquirindo visto permanente ainda, né? A grande maioria ainda não tem esse visto permanente, né? Mas tá em processo, né? Então tem essa diferença fundamental, né? E eu vejo, doutor Daniel, né, que no Brasil, nós, em função do trabalho que a gente vem desenvolvendo, nós achamos por bem que era necessário estruturar de uma forma o Instituto, aprofundar e articular outros setores da sociedade para prestar esse atendimento, né? Porque, infelizmente, embora o Brasil ele sempre teve fronteiras abertas, né, não houve grandes problemas para que o imigrante chegasse no nosso país, mas não tinha uma política definida de acolhimento e de assistência a esses migrantes, né? Mesmo os haitianos que vieram com visto de ajuda humanitária, né, não receberam aqui uma acolhida e uma estrutura. Então, eles chegam aqui, eles têm que se integrar na sociedade e usar as mesmas políticas que o nacional utiliza. Perfeito, né? Porque eles vêm enquanto imigrante, eles têm os mesmos direitos de um nacional, né? Mas tem a dificuldade de acessar os serviços por essas características que eu já coloquei inicialmente, né? O idioma, não conhecer o serviço, não conhecer a cultura, né? Tem diferenças profundas. Então, acaba tendo dificuldade de acessar, né, a política de assistência, de saúde, de educação, e também esse sistema não estava e, de certa forma, continua não está preparado para receber essa população. Então, em geral, precisam de muita orientação, de muito acompanhamento, de muito auxílio. Então, nós criamos, em parceria com outras organizações, né, o Afromigra, que é um observatório, né, pela integração e enfrentamento à xenofobia e enfrentamento ao racismo e à xenofobia, né? Por que racismo e xenofobia, né? Qual é a diferença de racismo e xenofobia, né? Xenofobia é quando se tem uma intolerância, não se aceita um estrangeiro, né? E o racismo, ele se dá quando você considera um grupo, né, étnico-racial inferior, né, menos humano. Então, tem sistemas de dominação que operam sobre esses grupos e impedem que eles acessem, né, ascendam política, econômica e socialmente, e também dificultam o acesso a determinados bens. E nós, do observatório, trabalhando e observando, a gente até construiu esse entendimento, né, de que o Brasil ele não é um país xenofóbico, porque tem uma tradição, uma história de acolhimento de imigrantes. Nós mesmo, aqui no Rio Grande do Sul, o século XX, né, final do século XIX, o século XX todo, foi premiado de imigração, né? Nos anos, na década passada, no boom econômico, o Brasil recebeu mais de 60 mil imigrantes europeus, né, que vinham para o mercado de trabalho, e isso não foi problema, né? O problema passou a ser questionado em diversos aspectos, é a migração caribenha e africana e a da América Latina. Então, isso para nós, ele tem um componente racial muito profundo. Então, mesmo com as populações imigrantes e refugiados, o que predomina é o racismo e não a xenofobia, né? E, obviamente, que o racismo e a xenofobia estão bastante vinculados, né? Porque se você é racista com uma determinada nacionalidade, com um determinado grupo étnico, tu acaba também sendo xenófobo,
né? Mas tu não observa essa xenofobia com outros grupos étnicos raciais, né? Não na dimensão que se apresenta para os africanos e os caribenhos. Então, nós criamos o observatório, onde a gente reúne várias organizações da sociedade civil que acompanham, orientam, a gente faz oficinas de formação, de orientação, auxilia nos processos de organização, como já citei aqui, das associações e outras atividades, orientação para pequeno empreendedor, enfim, né? Agora, durante a pandemia, a gente não consegue mais fazer isso de forma presencial, então estruturamos um serviço de atendimento, né, online, para acolher denúncias, fazer orientações, e a gente tem recebido muitas, e grande parte das ligações e dos atendimentos que a gente faz, né, primeiro nesse momento de pandemia que as fronteiras estão fechadas, né, como romper, né, a necessidade de deslocamentos e fundamentalmente a necessidade de alimentos, né, e acho que isso para a gente também dá um norte e demonstra um pouco como está vivendo essa população que temos assistido. Sim. Reginete, sabe que a Defensoria Pública, ela, dentro desse perfil de atender os hipossuficientes, aquelas pessoas mais vulnerabilizadas, nós temos alguns temas que são de maior procura para se trabalhar com os nossos assistidos. Nós temos desde as questões de saúde, as questões de infância, e nós temos núcleos, né, de infância, o núcleo da saúde, o núcleo da mulher, ou seja, sim, são situações em que nós temos a discriminação, a violência doméstica, a própria precarização da saúde, na qual a população mais carente precisa lançar a mão do sistema judiciário para se valer das prerrogativas medicação, internação, e isto com certeza vai perpassar essa população de imigrantes. Como que nós temos, já falasse que a gente tem a população haitiana, por exemplo, que vem com as famílias, aí tu envolve uma questão que pode ter violência doméstica, tu pode ter a questão com as crianças, a própria questão da moradia, que com a família, a situação da moradia ela é mais complexa. E a gente tem também essa questão dos senegaleses que normalmente vêm os homens, pelo menos é que mais a gente vê, né? Então, seriam outras situações. Mas este núcleo de problemas, e aí eu citei apenas esses, porque são os que nós temos maior volume na Defensoria Pública, e com certeza nesta população também deve ser. Como que está sendo esse trabalho, como que se busca auxílio nesse sentido? Nós, você traz duas coisas bem importantes, né? Primeiro, a questão da moradia. A questão da habitação é um ponto precário, né? Muito difícil, né? Em geral, as pessoas moram de forma muito precária, né? Os migrantes. Primeiro, não tem uma política habitacional hoje que eles possam acessar, né? Então, eles alugam, né? E nós sabemos, mesmo para o nacional, né, a dificuldade, todo o processo burocrático e as exigências que há para alugar um imóvel, né? Ou você paga seguro, você tem que ter uma renda que não comprometa, que o aluguel não comprometa 30%, você tem que ter fiadores, então é literalmente impossível para o imigrante
alugar um imóvel nessas condições, né? A menos que ele já esteja há bastante tempo e com um padrão de vida já estabilizado, né? Então, é de forma muito precária. Então, nós temos acompanhado aqui em Porto Alegre, nós acompanhamos muito de perto, já havia acontecido, mas até hoje a gente tenta, junto ao poder público, para que haja reparação, né, de uma comunidade que foi se constituiu na zona norte de Porto Alegre, que é a Vila Progresso, que era uma comunidade de famílias haitianas, 70 famílias haitianas e mais alguns brasileiros, e que foram, não era invasão, eles foram ludibriados, eles compraram os imóveis, né, né, não conhecem, na boa fé, compraram os imóveis que depois perderam na justiça e foram brutalmente despejados sem nenhuma assistência, sem nenhum encaminhamento, dependendo apenas da rede de solidariedade das próprias famílias haitianas. E para mim esse foi o caso mais emblemático, né, porque inclusive o despejo foi feito sem nenhum suporte do poder público, e depois nós fomos, junto com a Associação dos Haitianos, verificar, eram, né, só entre 95 crianças, né, que foram despejadas de madrugada, que ficaram longe das suas escolas, né, pessoas portadoras de deficiência, e o espantoso era que nenhuma dessas famílias estavam registradas no CAD único, né. Então, isso sinaliza o grau de dificuldade. Então, foi um processo, um trabalho muito importante que a Associação dos Haitianos fez no cadastrar, encaminhar, e até hoje ainda pleiteiam, né, que haja uma reparação para essas famílias. Em função disso, nós ajudamos a articular com a associação uma grande audiência pública que teve no Senado Federal, chamada pela Comissão de Direitos Humanos, no sentido de reparar, né? Então, é um processo que ainda anda, mas eu vejo das nacionalidades, das famílias que estão aqui, que estão em altíssimo grau de vulnerabilidade, são as famílias haitianas. Não que as outras nacionalidades não tenham vulnerabilidades, também tem, mas eu vejo entre os haitianos o grau é altíssimo, e por algumas dessas razões que eu já coloquei. Primeiro vem todo o núcleo familiar, né? Uma dificuldade enorme de se inserir no mercado de trabalho formal, né? Quando o Brasil vivia um período de quase pleno emprego, não tinha dificuldade, mas na medida também que foi se apresentando a crise econômica, também as vagas de trabalho desapareceram, e os primeiros a perderem o trabalho no Brasil são os negros, né? E isso se reflete na população imigrante refugiada, né? Então, os primeiros a perder as vagas foram os imigrantes haitianos, e dizer que ele tem muitas mulheres, e como sempre também acabam perdendo antes dos homens, nessas, né, várias desigualdades que se interseccionam, né? Então são as mulheres imigrantes negras, enfim, que hoje na sua maioria estão fora do mercado de trabalho e vivendo em condições bastante precárias, né? A outra situação que você levanta são da população que vive do comércio de rua, né? Que Porto Alegre hoje tem mais cara de metrópole com a chegada. Eu acho que os imigrantes, quando chegam, também eles vão colocando uma outra dinâmica cultural na cidade, que eu acho absolutamente positiva. E a gente vê o centro da cidade com muita população imigrante fazendo comércio informal, e é um problema comércio de rua, e é um problema quando logo que eles chegam, a Prefeitura Municipal aqui de Porto Alegre tinha uma política de inserção, né, de regularização desse comércio, mas na medida que vai trocando os governantes, também essa política vai sendo negada. E hoje os comerciantes imigrantes no centro da cidade, eles são tratados como um problema de segurança pública, não mais como um problema social, né? Ainda hoje eu ouvia
um áudio de uma entrevista do secretário acho que é do Comércio, da Indústria e Comércio de Porto Alegre, na Rádio Guaíba, onde dizia que eles têm feito operações, né, com a Guarda Municipal, Polícia Militar, neste momento de crise profunda, onde as pessoas estão passando fome, né, estão desempregadas, e que apreenderam mais de 3 toneladas de mercadorias dessa população, né, porque consideram ilegal, falsificadas, enfim, e no momento em que a gente devia estarmos todos mobilizados, né, para salvar vidas e garantir que as pessoas tenham o alimento na mesa, a gente ainda vê o poder público se mobilizando para esse tipo de coisa que está totalmente na contramão do que a própria ONU vem recomendando para os governos, né, que tenham uma atenção especial para as populações imigrantes e refugiadas, sobretudo para aqueles que trabalham no mercado informal, tá? Porque com isolamento social ficaram altamente vulnerabilizados, né? Então, o poder público, ao invés de tentar conciliar, construir saídas alternativas, ele ainda se apropria dos bens, descapitaliza, né, porque um comerciante de rua, migrante, para ele adquirir aquela mercadoria que ele vai comercializar, ele tem que formar um capital, né, para adquirir, diferentemente do que alguns andam dizendo que é produto de contrabando e tal, nós acompanhamos muito de perto isso. Não, eles, como comerciante, adquirem as suas mercadorias. Também esse mesmo secretário disse que aprendeu toneladas, que não são imigrantes, mas são comerciantes de rua, as pessoas que vendem hortifruti granjeiros ali no centro da nossa cidade, que vendem alimentos, né? Então, você pergunta qual é a política, qual é a lógica do poder público no sentido de proteger e não criminalizar essas populações, né? Especialmente então, num momento como este, né? Num momento como esse, que toda a sociedade está mobilizada em redes de solidariedade para garantir o mínimo de alimento para milhares de famílias, já que o poder público não está respondendo, não respondeu à altura, não criou condições para que as famílias, né, nacionais ou não nacionais, pudessem cumprir o isolamento com segurança, né? Pudessem adotar as medidas sanitárias, né, que os protegesse, né? Então, esse é um dilema que a gente vive nesse momento da pandemia, né? A gente vê a população em geral, principalmente os periféricos, mas os imigrantes totalmente desprotegidos, dependendo da rede de solidariedade. Por sorte, nós aqui no Rio Grande do Sul, nós temos várias organizações da sociedade civil que prestam excelentes trabalhos de acompanhamento e de assistência a essa população, e que é a rede que tem funcionado, né? O Instituto, nós também fazemos parte do Fórum de Mobilidade Humana, que reúne diversas organizações que trabalham, né? Organizações da sociedade civil, organizações eclesiásticas, universidades que prestam esse serviço. Uma dúvida também, essas comunidades, elas têm alguma forma de organização específica dos senegaleses, dos haitianos, da República do Congo? Existe uma organização entre eles, ou isso fica capitaneado pelo Instituto, ou por uma organização externa? Ou eles têm suas próprias lideranças? As duas coisas, eles têm suas próprias lideranças, né? Os haitianos têm associação, aqui em Porto Alegre tem uma associação que tem desenvolvido um papel importante no sentido de reivindicar as políticas públicas, fragilizada em determinados momentos pela própria estrutura, né, que tem. E os senegaleses, eles têm uma estrutura organizacional bem maior em função da religião, né?
a religiosidade, eles se organizam através das dairas, né, para nós seriam as mesquitas, uma organização religiosa que tem uma rede que tem por princípio, por base, a solidariedade, né, com a sociedade em geral, mas fundamentalmente entre eles. Então, tanto as associações quanto as dairas dão suporte, cobertura em nível local, municipal, estadual e nível nacional. São muito articuladíssimos, né? Brasil, aqui, Rio Grande do Sul, Argentina, enfim, então eles conseguem, na medida do possível, ter essa solidariedade e superar. Então a gente vê bem menos, né, senegaleses em grau de vulnerabilidade, porque eles têm esse suporte entre eles. Também é uma população que a própria religião são muçulmanos, né? E então eles têm um vínculo forte com o Senegal, com as estruturas religiosas de lá, e o próprio governo, né? Na medida do possível, tem um olhar, o próprio governo senegalês tem um olhar sobre essa população. Por exemplo, emitiu, agora durante a pandemia, emitiu ajuda emergencial para os imigrantes que estavam, né, fora do país. Então tem uma outra estrutura organizacional, né? Agora, os haitianos, eles vêm de um país que foi devassado, né? Foi destruído. Sim. Então, eles não têm esse apoio, né? Nem o apoio para um possível retorno, enfim, né? E a estrutura das associações não dá conta de todas as demandas, é uma população bem maior, né? Enfim. Mas sabe, uma coisa que me destacou, assim, a gente caminha pelo centro de Porto Alegre e vez ou outra precisa de algum daqueles itens que estão ali sendo comercializados e eu, em todas as oportunidades, eu procuro conversar com eles, com senegaleses, né? E duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, três coisas, na verdade, né? Primeiro é a facilidade com que eles falam a nossa língua. Né? Eu fico espantado que todos eles têm uma facilidade muito grande em falar o português. Segundo, a educação com que eles tratam e de uma forma assim bem... até já foi dito por ti aqui, de que parece que foram talhados para o comércio. E terceiro, a alegria, porque qualquer coisa que nós comentemos em razão daquele contato que a gente está tendo, sempre vem um sorriso largo no rosto, que assim nos dá transmite alegria. Então, assim, é um povo diferente, né? Então, a gente vê que essas pessoas estão em busca de oportunidades, estão aqui prontos para se integrar conosco. E que o que falta é se criar esse link, essa oportunidade, abrir as portas efetivamente, não simplesmente deixar entrar, né, Reginete? Então, assim, me chama a atenção, porque esse é o contato que está com todo mundo que anda pelo centro de Porto Alegre, né? O quanto o centro de Porto Alegre ficou mais alegre com essa presença. É isso que a Porto Alegre virou uma metrópole, né? Tu caminha pelo centro, tu vê vários idiomas, né? As pessoas se comunicando, e eu acho que isso faz parte do mundo globalizado, né? Que nós entramos tardiamente nesse processo de, né? O planeta Terra é a terra de todos nós, né? A casa de todos nós. Então, essa possibilidade hoje de migrar, ela se coloca de uma forma, né? Os povos migram com muito mais facilidade, né? E Porto Alegre tem isso, assim. Eu adoro ver essa pluralidade étnica, cultural no centro da cidade. E os senegaleses, eu convivo bastante com eles, em função do trabalho que eu fiz. Hoje eu sou cônsul, né? Eu sou cônsul honorário do Senegal aqui, represento o governo senegalês aqui no Rio Grande do Sul, mas o consulado é voltado muitíssimo para assistir essa população, que acaba atendendo a população do Paraná, Santa Catarina, da Argentina, ou seja, tem muitos senegaleses na Argentina, e a estrutura de Estado mais próxima que tem aqui no Rio Grande do Sul, então acaba atendendo aqui.
né? Então, quer dizer que o convívio é de uma riqueza, de um aprendizado, né? São pessoas que não falam um, dois idiomas, falam três, quatro, cinco idiomas e têm uma facilidade, como você diz, falam perfeitamente o português e eles dizem que o português é a língua mais difícil que tem para aprender, né? Então, e que trazem as histórias de um continente, né? De um país que teve, de um continente que deu uma contribuição tão importante para a Constituição do Brasil, né? Que nós, 60% da população brasileira hoje é uma população diaspórica que vem da diáspora africana e que tem uma história que foi negada, né? E a história dos negros brasileiros são contadas a partir do trágico sistema escravocrata que se teve aqui, mas antes disso tem toda essa riqueza que esses imigrantes agora estão trazendo e estão oportunizando para nós brasileiros e brasileiras poder conviver com isso, né? Infelizmente, nem sempre a acolhida é como deveria ser, né? Nós fizemos muitos diálogos, fizemos audiências públicas para que o comércio de rua fosse tratado de outra forma, né? O comércio de rua nas cidades passaram a ser criminalizadas porque quem tem um comércio formal, né? Acaba monopolizando e há essa criminalização, mas o comércio de rua faz parte da cultura dos povos, das grandes metrópoles. Então o poder público tem que pensar uma alternativa de como vai lidar com isso, não basta criminalizar. Né? E então nós temos feito diálogos com várias instituições do poder público, mas também com representantes, né, do comércio lojista, e a gente diz, eles são comerciantes, né? Tem também na cultura, né? Na cultura senegalesa, na cultura muçulmana, o comércio é uma figura importante, né? É uma prática que está no cotidiano deles, né? Mas o empresariado, o comércio formal não incorporou essa mão de obra, né? E aí não incorporou por quê? Não incorporou porque tem dificuldade de incorporar a população negra em determinados mercados, em determinadas fatias de trabalho. Não os vê ainda como, né, comerciantes, né? Então é mais fácil criminalizar. Então, esse debate é importante que a Defensoria, o Ministério Público, né, acompanhem, né, porque também é pensar o público, é pensar o espaço público, né, que não pode ser monopólio de A, B ou C, ele tem que atender a toda a diversidade que se apresenta. E nós gostamos, né? Nós gostamos do comércio de rua. A gente retoma o assunto, né? Porque nós temos que também, dentro das instituições, dentro das estruturas, vencer esses obstáculos, né? Que eles estão presentes. Sim. Né? Como Sim. eu disse lá no início, se nós perguntarmos quem é racista, quem é preconceituoso, ninguém vai dizer que é, mas ele está aí, ele está causando a expulsão desse mercado de trabalho, dessa mão de obra de trabalho para fora do mercado formal, está colocando para a periferia. Então, as instituições precisam se envolver para que elas também passem a compreender que a estrutura precisa ser modificada, né? Exatamente. E esse é um trabalho que, de longa data, tu tens experiência, já falou isso aqui para nós, e que a Defensoria também, ele não é um caminho fácil, mas se fosse fácil, não seria da Defensoria, não seria do Instituto, porque a nossa história é de tratar com as dificuldades. Né? Muitas vezes a Defensoria, abrir portas, né? Ou o próprio Instituto, é a última procura que essa pessoa tem no desespero de poder se auxiliar, se levantar, ter uma hombridade. Então, por isso que esse nosso trabalho ele deve permanecer em conjunto. E aí, infelizmente, a gente tem um tempo aqui que vai se encerrar, né, Reginete? Mas já fazendo os agradecimentos em relação a tudo que a gente pôde transmitir hoje na nossa live aqui, voltar a agradecer a administração da Defensoria Pública, na pessoa do
defensor público-geral Antônio Flávio de Oliveira, que apoiou de pronto essa nossa iniciativa. Mais uma vez quero reforçar aqui a Simone, que é uma parceira também do grupo de trabalho contigo e conosco lá na coordenação da ouvidoria. A todos que participaram da live aqui, contribuíram, dando as suas manifestações aqui, todos corroborando com as histórias que tu contaste aqui para nós. Então eu passo a palavra para ti, para tuas considerações finais aí, considerando que a gente tem ainda 2, 3 minutinhos. Sim, eu já inicio agradecendo a oportunidade, agradeço a você, Daniel, agradeço a Simone, que é uma companheira nossa de muito tempo, ela é de uma organização também de mulheres negras, a Simone, e que a gente tem feito, trabalhado de forma estreita em muitas frentes de trabalho, principalmente na saúde, né? E dizer que a gente precisa, para quem nos ouve, Dr. Daniel, né, estreitar isso, porque a pandemia que a gente vive agora, o Brasil com 100 mil mortos, né, e longe de se ver o fim, né, disso, ela está colocando um desafio novo para nós, que é repensar a forma como a gente se coloca no mundo e repensar as relações que a gente tem entre nós enquanto seres humanos, mas também nós e o meio ambiente e tudo que está colocado, né? E o novo é exatamente isso, é olhar para esses grupos vulnerabilizados, marginalizados, e ver o que eles têm para nos ensinar, né? A gente viu que em plena pandemia, a gente espera o novo normal, né? E o novo normal, acho que com o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, em pleno isolamento social, o mundo foi para a rua para denunciar o racismo e as desigualdades. Então, é uma sociedade que se desenha que não tem mais espaço para isso, né? Que não tem mais, então, e não ter mais espaço para isso é a gente pensar as alternativas que a gente quer, as alternativas que são possíveis de construir. Acho que nesse momento nós precisamos ser bastante ousados, bastante comprometidos, bastante criativos nesse repensar esse novo, né? Eu acredito que, apesar de toda... nosso tempo, só para te avisar. Sim, que daqui a pouco apesar de toda a desgraça, nós temos ainda muita esperança no sentido da gente poder reconstruir tudo num outro patamar de civilidade. Muitíssimo obrigada, boa noite, foi um prazer estar aqui dialogando com vocês. Boa noite, Reginete. Façamos outros momentos de encontro aí, e, inclusive em outras plataformas, que a gente possa chamar outros parceiros nestas causas, né? O Instagram permite 2 pessoas, vamos trabalhar aí outras plataformas como o próprio YouTube, o Facebook, para que a gente possa reunir outros atores nesta grande caminhada, que juntos a gente vai ser mais forte. Então, boa noite a todos, muito obrigado. Obrigada para quem nos assistiu. Um abraço.